Os dois filhos largaram o pai de 78 anos na roça velha, mas não imaginavam a fortuna que ele guardava no celeiro. A poeira subiu, vermelha e grossa, quando o carro velho de Ricardo, o filho mais velho, parou bruscamente em frente à porteira caída. Marcos, o mais novo, nem desceu do veículo. Ele apenas olhou pela janela do passageiro, o rosto contraído numa máscara de impaciência e talvez, bem no fundo, uma centelha de culpa que ele apagava rapidamente. Benedito, aos 78 anos, agarrou a alça gasta de sua pequena sacola de lona. O corpo doía, os ossos pareciam render a cada movimento, mas a dor maior vinha do peito. Ele desceu do carro sem ajuda. Ricardo já estava do lado de fora, batendo a poeira da calça social cara, claramente enojado com o ambiente. Pronto, pai. Está entregue, disse Ricardo, a voz fria como uma manhã de geada. Ele nem olhava para o pai, mas sim para a casa de madeira gasta pelo tempo, com tinta descascada e um ar de abandono que cortava a alma. Aqui, Ricardo? Mas, e vocês disseram que íamos almoçar na cidade? A voz de Benedito saiu trêmula, fraca. Mudança de planos, Ricardo cortou. Olha, pai, a gente não pode mais cuidar do senhor. A vida na cidade é corrida. O senhor atrapalha. Aqui é o seu lugar. O senhor sempre gostou dessa roça, não é? Então, aproveite. Benedito olhou para Marcos, buscando um último pingo de compaixão. Marcos desviou o olhar. Mas, meus filhos, e aqui não tem nada. A casa está fechada há anos, desde que sua mãe se foi. A gente sabe, pai. Mas o senhor é forte. Sempre se virou. Vai conseguir de novo, disse Ricardo, já abrindo a porta do carro. A gente manda um dinheiro todo mês. Quando der. Aquelas últimas duas palavras, de quando der, selaram o destino de Benedito. Ele viu o carro dar meia volta, as rodas patinando na terra seca, levantando mais poeira. O veículo sumiu na curva da estrada de terra, e o único som que restou foi o zunido do vento e o canto melancólico de uma siriema ao longe. Benedito ficou parado. 78 anos. Deixado para trás como um objeto quebrado, na mesma terra onde ele havia ensinado aqueles dois meninos a andar, a plantar, a sonhar. A ingratidão era um gosto amargo na boca, mais seco que a poeira que agora baixava, cobrindo seus sapatos velhos. Ele olhou para a casa. A roça velha, como seus filhos chamavam. Para eles, era um símbolo de fracasso, de pobreza. Um terreno inútil que nem valia o esforço da venda. Mas para Benedito, era o santuário de suas memórias. É incrível como a vida pode mudar em um instante, como o coração de quem amamos pode se revelar um lugar frio e desconhecido. Quantas vezes você já se sentiu subestimado ou descartado por aqueles que deveriam te valorizar? Ver aquele senhor ali, sozinho, desperta uma sensação de injustiça que é difícil de engolir. Se você também acredita na força da superação e que a vida sempre guarda uma reviravolta, deixe seu curtir neste vídeo. É a sua curtida que nos mostra que estamos contando as histórias certas. Benedito respirou fundo. O ar da roça era puro, apesar de tudo. Ele caminhou lentamente, não em direção à casa, mas em direção ao velho celeiro, que ficava um pouco mais afastado, perto de um grande pé de jequitibá. O celeiro era uma estrutura ainda mais antiga que a casa. As tábuas de madeira escura estavam tortas, mas pareciam estranhamente sólidas. Na porta, não havia um cadeado comum, mas uma corrente grossa e um cadeado de ferro fundido, enorme, coberto de ferrugem, que parecia não ser aberto há décadas. Os filhos nunca se interessaram pelo celeiro. Para eles, era apenas onde o avô guardava ferramentas velhas e milho estragado. Eles não sabiam. Eles não faziam ideia. Benedito tirou do bolso de dentro da camisa, amarrado em um cordão de couro, uma chave pesada e escura. Ele limpou a chave na camisa, os olhos marejados, mas agora não apenas de tristeza. Havia algo mais ali. Uma determinação. Ele se aproximou da porta do celeiro e parou. Ele não o abriria ainda. Não era a hora. Primeiro, ele precisava sobreviver. Ele se virou e foi até a casa.
A porta estava emperrada, mas com um empurrão firme do ombro, ela cedeu com um rangido. O cheiro de mofo e poeira era forte. Móveis cobertos por lençóis brancos, agora cinzentos de sujeira. No centro da sala, a cadeira de balanço de sua falecida esposa, Lourdes. Naquela primeira noite, Benedito não dormiu. Ele limpou o que pôde, encontrou um velho lampião a querosene e algumas latas de mantimentos que ele mesmo havia deixado ali, da última vez que visitará o túmulo de Lourdes, há 2 anos. Enquanto limpava, ele se lembrava da conversa que teve com os filhos na semana anterior, na cidade. Ricardo, com seu apartamento luxuoso e seu carro importado, falando sobre investimentos. Marcos, recém-separado, reclamando da pensão. E ambos olhando para o pai como um problema financeiro. O asilo é a melhor opção, pai, Ricardo disse. É limpo. O senhor terá companhia de gente da sua idade. Eu não quero asilo. Eu quero ficar com vocês, Benedito respondeu. Não dá, pai. O senhor não entende. O senhor é um peso. Um peso. Lá fora, na roça escura, Benedito olhou pela janela embaçada. O celeiro se destacava contra a luz fraca da lua. Eles não sabem, minha velha. Eles não sabem o que você deixou, ele sussurrou para a cadeira de balanço vazia. Eles não sabem da nossa fortuna. Nos dias seguintes, Benedito mostrou uma força que nem ele sabia que ainda possuía. Aos 78 anos, ele consertou a cerca do pequeno galinheiro. Encontrou 3 galinhas que haviam voltado ao estado selvagem e conseguiu prendê-las. Reativou a pequena horta que Lourdes cuidava com tanto zelo. A água vinha da mina, pura e fria. Ele estava sozinho, mas não estava derrotado. Aquele lugar, que para os filhos era o fim da linha, para Benedito era um recomeço. A atitude desses filhos é algo que mexe com a gente, não é mesmo? O abandono de um pai idoso, especialmente no lugar que guarda todas as memórias da família. O que você acha que leva alguém a tratar os próprios pais com tanto desprezo? É a ganância? É a falta de empatia do mundo moderno? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre isso e entender como histórias assim tocam a sua vida. Enquanto Benedito trabalhava, seus pensamentos iam e vinham. Ele pensava na esposa, Lourdes. Ela era uma mulher simples da roça, mas com uma alma de artista. Ela via beleza onde ninguém mais via. E ela tinha um segredo. Um segredo que ela compartilhou apenas com Benedito, e que agora estava trancado a 7 chaves naquele celeiro. Na cidade, a vida de Ricardo e Marcos continuava. Eles foram a um restaurante caro naquela noite, para comemorar a solução do problema do pai. Finalmente, Ricardo. Liberdade, disse Marcos, levantando um copo de uísque. Eu te disse. Aquele velho ia acabar com a gente. Agora, podemos focar no que importa. Dinheiro. Aquele terreno na praia não vai se comprar sozinho, Ricardo respondeu, frio. Eles brindaram. Mal sabiam eles que a solução ou que encontraram era o maior erro de suas vidas. Mal sabiam que a roça velha, que eles tanto desprezavam, escondia algo que mudaria tudo. Uma semana se passou. Benedito estava mais magro, mas seus olhos estavam mais vivos. Ele tinha um propósito. A horta estava limpa. A casa estava habitável. Ele se sentia pronto. Numa tarde de sol forte, quando o calor fazia o ar vibrar, Benedito pegou a chave de couro. Ele caminhou até o celeiro. Suas mãos tremiam um pouco, mas não de fraqueza. Era de antecipação. Ele colocou a chave pesada no cadeado enferrujado. Foi preciso usar as 2 mãos e toda a força do seu corpo para girar. O metal rangeu, um som alto, como um grito preso há anos. A corrente caiu no chão com um baque surdo. Benedito respirou fundo. Ele puxou as 2 portas de madeira maciça. Elas se abriram lentamente, rangendo, revelando a escuridão lá dentro. Por um momento, apenas a poeira dançando nos feixes de luz que entravam pelas frestas. Mas então, à medida que seus olhos se acostumavam, Benedito viu.
Não eram ferramentas velhas. Não era milho estragado. O celeiro estava forrado. Do chão ao teto. Dezenas, talvez centenas de telas. Pinturas. Retratos da vida na roça, paisagens que capturavam a luz do sol como nenhum fotógrafo conseguiria, naturezas mortas que pareciam vivas. Obras de arte de uma beleza indescritível, todas assinadas no canto *Lourdes*. E, no centro do celeiro, coberta por um pano de linho, uma estrutura que não era uma pintura. Era algo diferente. Algo que Benedito e Lourdes construíram juntos, em segredo, durante décadas. Benedito sorriu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto sulcado de rugas. Eles te chamavam de caipira, minha velha, ele disse para o ar. Mas você era uma rainha. E eles nem imaginam o valor do seu trono. O que Benedito guardava não era apenas uma fortuna em dinheiro. Era um legado. Uma história de amor e arte que valia mais do que qualquer investimento que Ricardo pudesse sonhar. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, na cidade grande, o celular de Ricardo tocou. Era do banco. O gerente estava com uma voz séria. O investimento de alto risco que ele havia feito, usando todo o seu dinheiro e o de Marcos, havia virado pó. Ricardo sentiu o sangue gelar. Eles não tinham mais nada. A falência era total. De repente, a imagem da roça velha veio à sua mente. Aquele terreno inútil. Era a única coisa que ainda tinha o nome deles. Marcos, Ricardo disse ao irmão, a voz tomada por um desespero frio. Temos que voltar para a roça. Temos que vender aquela terra. Agora. A tempestade estava se formando. Os dois filhos, agora falidos e desesperados, estavam voltando para o pai que haviam abandonado. Mas a fortuna que eles iam encontrar não era a terra. Era o que estava no celeiro. E Benedito não a entregaria tão fácil. O carro de luxo de Ricardo, agora com o tanque quase vazio e o brilho ofuscado pela poeira da derrota, rasgava a estrada de terra de volta à roça. Ao seu lado, Marcos roía as unhas, o silêncio no carro sendo quebrado apenas pelo som dos pneus no cascalho e as acusações veladas que trocavam pelo olhar. Isso é sua culpa, Ricardo, Marcos finalmente explodiu, a voz embargada de pânico. Seu investimento de gênio. Alto risco, alto retorno. Você nos afundou. Cala a boca, Marcos. Ricardo gritou, batendo no volante. Você gastou sua parte mais rápido do que eu. Pelo menos eu tentei fazer o dinheiro crescer. Você só sabe reclamar. Agora, foco. Aquele pedaço de chão é tudo o que temos. Vamos pegar a assinatura do velho, colocar a placa de um vende-se e sair desse buraco. E o pai? Vamos simplesmente ir pegar a terra dele? Nossa terra, corrigiu Ricardo, com veneno na voz. Está no nosso nome. Ele é só um inquilino. Um problema que a gente já devia ter resolvido há anos. Agora ele vai ser útil pela primeira vez na vida. Enquanto a nuvem de poeira dos filhos se aproximava no horizonte, Benedito estava dentro do celeiro. O cheiro de tinta, óleo e madeira curada era o perfume de Lourdes. Ele caminhou entre as telas, passando a mão enrugada por cada moldura que ele mesmo havia entalhado. Ele via o primeiro retrato que ela fez dele, jovem e forte. Via as paisagens da roça, mas não como eram, e sim como ela as sentia. O céu era mais azul, o Jequitibá parecia ter uma aura dourada. Ela pintava a alma do lugar. Finalmente, ele parou diante da peça central. Puxou o lençol de linho que a cobria. Era uma escultura. Uma réplica exata da fazenda, mas feita de um jeito que só Lourdes poderia conceber. A casa era feita de pequenos pedaços de madeira de lei que ela encontrou caídos. O riacho era feito de cacos de vidro azul polidos pelo tempo. E o grande Jequitibá era feito de arame retorcido e folhas de cobre, cada uma martelada à mão. Era uma obra-prima de amor e paciência, uma declaração de que aquele lugar, aquela roça velha, era o seu paraíso. Benedito pegou uma pequena caixa de madeira debaixo da escultura. Dentro, havia uma única carta, amarelada pelo tempo, com um selo elegante.
Era de uma galeria de arte de São Paulo, datada de 30 anos atrás. A carta era um convite. Um crítico de arte havia passado pela região, visto uma pintura de Lourdes na feira da cidade vizinha e ficado estarrecido. Ele a convidava para uma exposição individual. Dizia que ela tinha um talento primitivo e genial, comparando-a a grandes nomes da arte. Lourdes leu a carta e chorou. Depois, ela aguardou. Eu não posso ir, Benedito, ela disse naquela noite. Meu lugar é aqui. Minha arte é você, é essa terra. Se eu for para a cidade, eles vão querer me mudar. E se me mudarem, eu perco o que eu pinto. Benedito guardara o segredo. Ele sabia o valor do que estava ali. Não era um valor de mercado. Era o valor de uma vida inteira. A forma como Benedito e Lourdes viam aquele lugar é de uma profundidade tocante. Para os filhos, era um terreno inútil, para eles, era um paraíso. Isso me faz pensar no que realmente dá valor às coisas. É o preço que alguém paga ou a história que elas carregam? O que você valoriza mais na sua vida, do que tem preço ou o que tem história? Deixe sua reflexão aqui nos comentários, é muito importante saber como você se conecta com essa mensagem. O som do motor chegou aos ouvidos de Benedito. Um som agressivo, diferente do silêncio da roça. Ele cobriu a escultura lentamente, saiu do celeiro e fechou as portas. Ele não colocou a corrente. Apenas esperou. O carro freou bruscamente, quase atropelando as galinhas que ciscavam perto da casa. Ricardo e Marcos saltaram do veículo. Estavam diferentes. Os ternos amassados, os rostos pálidos de pânico. A arrogância havia sido substituída por um desespero predatório. Pai! Ricardo gritou, marchando em direção a ele. Ele nem sequer deu o boa tarde. Trazia uma pasta na mão. Benedito permaneceu parado perto da horta, segurando uma enxada. Ele não parecia um velho frágil de 78 anos. Parecia um carvalho, fincado na terra. Vieram cedo para o almoço, Benedito disse, a voz calma, sem tremor. Deixa de conversa fiada, velho, Marcos rosnou, a impaciência vencendo qualquer resquício de respeito. A gente precisa vender a fazenda. Agora. Ricardo abriu a pasta e jogou uma caneta e um papel sobre um barril velho. É o contrato de venda. Assina. Benedito olhou para o papel. Depois olhou para os filhos. Ele viu dois estranhos. Eu não vou assinar nada, ele disse. Ricardo riu, um som seco, sem humor. O pai, o senhor não entendeu. Isso não é um pedido. O senhor não tem escolha. A terra está no nosso nome. A sua assinatura é só uma formalidade para acelerar o processo. Mas se o senhor não assinar, a gente entra na justiça e te tira daqui do mesmo jeito. O senhor quer sair daqui com a polícia? Esta terra, Benedito disse, apontando a enxada para o chão, foi onde a mãe de vocês nasceu, viveu e morreu. Onde ela está enterrada. E daí? Marcos gritou. Ela está morta. Nós estamos vivos. E estamos falidos. O senhor vai deixar seus filhos na miséria por causa de um punhado de terra morta? Terra morta? Benedito balançou a cabeça. Vocês olham e não veem nada. Vocês só veem o que podem vender. Vocês não veem o que podem amar. A calma do pai estava enlouquecendo Ricardo. Ele estava com pressa. O banco ligaria a qualquer momento cobrando. Chega! O senhor está senil. O que o senhor tanto protege aqui, afinal? Onde está o dinheiro que o senhor guardou a vida inteira? Aquele dinheirinho da aposentadoria que o senhor nunca gastou? Está na casa? Debaixo do colchão? Ricardo começou a andar em direção à casa. Não tem dinheiro na casa, disse Benedito. Então onde está? Marcos olhou ao redor, os olhos brilhando com uma nova esperança. Ele escondeu alguma coisa. Ele tem que ter alguma coisa. O olhar de Ricardo parou no celeiro. As portas. Grandes, fechadas, mas sem a corrente.
Ela, Ricardo disse, um sorriso de escárnio crescendo no rosto. O esconderijo do grande rei caipira. Deve ter guardado umas economias de porco no celeiro. Não entre aí, Ricardo, Benedito disse. A voz dele mudou. Havia um aviso. Mas o aviso só serviu de combustível. Se o velho não queria que entrassem, era porque havia algo de valor. Agora sim estamos falando a mesma língua, pai, Ricardo disse, correndo em direção ao celeiro. Ricardo, espera, gritou Marcos, seguindo o irmão, tropeçando. Ricardo escancarou as portas. A luz do sol da tarde invadiu o local, iluminando as centenas de telas empilhadas. Os dois filhos pararam na entrada. Seus olhos varreram o lugar. Eles viram as pinturas. Viram as cores vibrantes. Viram o pano de linho cobrindo a escultura no centro. Houve um momento de silêncio. Benedito se aproximou, parando atrás deles, na entrada. Marcos foi o primeiro a quebrar o silêncio. Mas, e o que é isso? Ricardo andou para dentro. Ele pegou uma tela, um retrato lindo de Lourdes quando jovem. Ele olhou com desprezo. Isso? Ricardo riu, mas era um riso nervoso, decepcionado. Isso é lixo. É o passatempo ridículo da mamãe. Ele jogou a tela no chão, a moldura batendo na terra batida. São só pinturas, disse Marcos, a esperança morrendo em sua voz. Não tem dinheiro. Não tem ouro. É só tinta velha e madeira podre. Ricardo estava lívido de raiva. A última esperança dele era encontrar uma poupança escondida. E o que ele encontrou foi o que ele considerava a prova final da inutilidade de seus pais. O senhor nos fez perder tempo, velho. Ricardo gritou, o rosto vermelho. O senhor nos abandonou aqui nesta miséria, e agora nos faz voltar para encontrar mais miséria? Ele chutou outra pilha de telas. Vamos queimar tudo isso. Esse entulho todo só vai atrapalhar a visita dos compradores do terreno. Não, Benedito disse. A voz era baixa, mas ressoou como um trovão no celeiro. O quê? Ricardo se virou. Você não vai tocar em mais nada. E quem vai me impedir? O senhor. Ricardo zombou, dando um passo em direção ao pai. Ele era mais alto, mais jovem, mais forte. Mas antes que ele pudesse dar o segundo passo, uma voz clara e feminina soou do lado de fora. Com licença. Senhor Benedito? Os três homens se viraram. Parada perto da porteira, ao lado de um carro alugado com placa da capital, estava uma mulher. Ela usava roupas elegantes, óculos escuros e segurava um tablet. Ela olhava para a cena com uma mistura de curiosidade e surpresa profissional. Eu sou Helena. Helena Ramos. Curadora do Museu de Arte de São Paulo, disse ela, baixando os óculos. Eu acho que encontrei o lugar certo. Eu estou procurando pelas obras de Lourdes. Lourdes Silveira. Ricardo e Marcos congelaram. O nome da mãe, vindo da boca daquela mulher chique, soou como uma língua estrangeira. Helena olhou além dos ombros deles, para dentro do celeiro. Seus olhos se arregalaram. Ela viu as telas caídas, o mar de pinturas lá dentro. Meu Deus, ela sussurrou, levando a mão à boca. É verdade. A lenda, é verdadeira. A chegada de Helena é a reviravolta que estávamos esperando. Aquele exato momento em que o mundo vira de cabeça para baixo e a verdade vem à tona. É o momento em que os arrogantes são forçados a engolir suas palavras. Quantas vezes na vida esperamos por um momento assim? Aquele instante de pura justiça poética. Se você sentiu um arrepio com essa virada na história, faça questão de deixar o seu ou curtir. O seu like é o nosso aplauso para a memória de Lourdes e a força de Benedito. E se você ainda não segue o canal, este é o momento. Você não vai querer perder o que acontece agora. O queixo de Ricardo caiu. Marcos ficou pálido, a boca seca. Museu? Arte? Que piada é essa? Helena Ramos, a curadora, ignorou os dois filhos.
Seus olhos estavam fixos em Benedito, mas seu olhar varria o interior do celeiro, como se estivesse diante de uma tumba faraônica recém-descoberta. Senhor Benedito Silveira, ela perguntou, a voz profissional tremendo levemente de emoção. Meu nome é Helena. Eu estudo a obra de sua esposa há 15 anos. Nós achávamos que era uma lenda. O crítico que a descobriu, Dr. Alvarenga, faleceu há 5 anos, mas ele passou a vida inteira falando de uma artista anônima que ele chamava de Cugênio do Jequitibá. Ele só viu uma obra dela, uma vez, numa feira. Ele nunca mais a encontrou. A senhora e a sua esposa e ela nunca respondeu nossas cartas. Benedito finalmente baixou a enxada, apoiando-a no chão. Ela recebeu uma carta. Uma vez. De São Paulo. Ela aguardou. Ele olhou para Helena. Ela disse que não precisava de exposições. Ela só precisava desta terra. Helena avançou, quase em transe. Ela se ajoelhou diante da pintura que Ricardo havia jogado no chão e o retrato de Lourdes. Com as mãos trêmulas, ela tocou a textura da tinta. Inacreditável. A técnica. A luz. É primitivismo misturado com impressionismo. E novo. Mesmo 30 anos depois, é novo. Novo? Ricardo bufou, tentando desesperadamente retomar o controle da situação. Isso é velho. É lixo. Agora, senhora, se nos der licença, estamos em uma reunião de família. Helena se levantou, os olhos faiscando pela primeira vez. Ela olhou para Ricardo como se ele fosse um inseto. Lixo? Reunião de família? O senhor estava prestes a destruir o que pode ser um dos maiores acervos de arte popular brasileira do século XX. Acervo? Marcos, o mais novo, repetiu a palavra. O cérebro dele, sempre mais lento, começou a conectar os pontos. Acervo e tipo, dinheiro? Quanto vale? Ricardo foi direto ao ponto. O desespero da falência foi instantaneamente substituído pelo brilho da ganância. Se é de museu, vale dinheiro. Quanto? Helena riu, um som incrédulo. Vale? Vocês estão sentados em cima de uma fortuna incalculável. Cada tela dessas, ela gesticulou para a pilha que Ricardo havia chutado, poderia facilmente alcançar 6 dígitos em um leilão internacional. Algumas, talvez 7. O acervo completo e é impossível de precificar. Vale o que um colecionador estiver disposto a pagar. E pela Lourdes Silveira, eles pagariam tudo. 6 dígitos. 7 dígitos. Milhões. O mundo pareceu parar para Ricardo e Marcos. O celeiro fétido, o pai inútil, a roça velha e tudo se transformou. O ar não cheirava a mofo, cheirava a dinheiro novo. Ricardo foi o primeiro a se mover. Ele, que segundos antes chutava as telas, agora se ajoelhou e pegou uma com uma delicadeza exagerada, fingida. Mamãe e nossa mãezinha querida. Ela era um gênio, ele disse, a voz embargada de uma emoção falsa que fez Benedito sentir náuseas. Nós sempre soubemos. Não é, Marcos? Sempre dissemos que a mamãe era especial. Marcos concordou, os olhos arregalados, já fazendo contas mentais. Sim, sim. Uma santa. E o papai, o senhor, pai. Guardando tudo isso. Que homem sábio. O senhor estava guardando a nossa herança. É impressionante como o brilho do ouro, ou neste caso, da tinta a óleo, pode mudar o caráter de uma pessoa, não é? Aquele desprezo de segundos atrás virou adoração e mais adoração pela arte ou pelo dinheiro que ela representa? O que você acha dessa mudança repentina de Ricardo e Marcos? É perdão ou é a mais pura ganância? Comente aqui embaixo, pois essa é uma daquelas reviravoltas que nos fazem questionar a natureza humana. Se você, como eu, acha que essa história está ficando cada vez mais intensa, não se esqueça de seguir o canal, porque o que vem a seguir é ainda mais forte. Benedito apenas observava. Ele via seus filhos, não como homens, mas como abutres dançando ao redor da carcaça de sua memória.
Helena, percebendo a mudança no ar, ficou tensa. Senhor Benedito, eu não vim aqui com um talão de cheques. Eu vim com uma proposta do museu. Queremos catalogar, restaurar e criar a exposição Lourdes Silveira. Dar a ela o reconhecimento que ela merece. Isso não é sobre dinheiro, é sobre história. História não paga as contas, Ricardo disse, a máscara de bom filho caindo rapidamente. Ele se virou para Helena, agora como um negociador. Mas a senhora veio na hora certa. O acervo está à venda. Certo, Marcos? Estamos dispostos a negociar. Digamos, e 50 milhões de reais. Para começar. 50 milhões? Marcos engasgou, mas logo se corrigiu. Sim. 50 milhões. É um preço justo pelo gênio da nossa mãe. Helena parecia que ia desmaiar. Vocês não podem, e vocês não podem leiloar isso. Isso é um patrimônio. Isso pertence ao povo. Pertence a nós. Ricardo avançou. Nós somos os herdeiros legais. E nós estamos falidos. Então, sim, nós vamos vender. E se o seu museu não pode pagar, eu vou ligar para quem possa. Um leilão em Nova York, talvez. Ricardo, não, Benedito falou. Sua voz era baixa, mas cortou a histeria. Pai, agora não. Deixe os adultos conversarem, Ricardo disse, desdenhoso. Eu disse não, Benedito repetiu, dando um passo à frente. Vocês não vão vender nada. E por que não? Marcos zombou. O senhor vai nos impedir? O senhor nem é dono da terra. Nós somos os donos. O que está em cima da terra é nosso. Vocês podem ser donos da terra, Benedito disse, os olhos fixos nos filhos. Mas vocês não são donos da alma dela. Do que o senhor está falando, seu velho caduco? Ricardo perdeu a paciência. Benedito caminhou lentamente, passando pelos filhos, passando por Helena. Ele foi até o centro do celeiro, onde o grande objeto estava coberto pelo lençol de linho. A senhora, disse Benedito, olhando para Helena, veio procurar a arte da minha Lourdes. Mas a senhora ainda não viu o coração dela. Os filhos pararam, curiosos. Helena prendeu a respiração. Com um movimento lento e cerimonial, Benedito puxou o lençol. A luz do sol bateu na escultura da fazenda. A casa de madeira de lei, o riacho de vidro polido, e o jequitibá de cobre martelhado. A poeira que dançava no ar parecia se assentar ao redor da obra, como se prestasse reverência. Ricardo e Marcos não entenderam. Era só, e um monte de sucata velha montada. Mas Helena. Helena levou as mãos ao rosto e caiu de joelhos. Lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto. Ela não estava olhando para uma escultura. Ela estava olhando para a peça perdida que o Dr. Alvarenga havia descrito em suas anotações, a obra que ele mencionou apenas uma vez, sussurrando. Ah! Roça de cobre e vidro, ela sussurrou, citando as anotações do mentor. Ele disse que ela estava trabalhando em algo que redefiniria a escultura popular brasileira. Ele disse que era a alma da terra transformada em arte. Meu Deus! Está aqui. Esteve aqui o tempo todo. Ela olhou para Benedito. Isso, e não tem preço. Isso é o que chamamos de obra-prima de definição de carreira. Sozinha, esta peça vale mais do que todo o resto do celeiro. O silêncio foi quebrado por Ricardo. Quanto? Ele perguntou, a voz rouca de ganância. Mais que 50 milhões? 100. 200? Ele não viu arte. Ele viu um cheque. Ricardo, Benedito disse. A sua mãe deixou um testamento. Isso parou os filhos. Testamento? Que testamento? Ela não tinha nada, disse Marcos. Ela tinha isso, Benedito gesticulou para o celeiro. E ela deixou bem claro, num documento que está guardado com o velho tabelião na cidade, o seu Afonso. O testamento diz que as obras só podem ser liberadas,
vendidas ou expostas, sob uma condição. E essa condição tem que ser aprovada pelo guardião do acervo. Guardião? Ricardo riu. E quem é o guardião? O senhor. Eu, disse Benedito, calmamente. A tensão no celeiro era palpável. Os filhos, que tinham chegado para roubar um pedaço de terra, agora estavam diante de uma fortuna que os salvaria, mas que estava trancada por uma chave que eles não podiam forçar no pai que haviam abandonado. Pai, Ricardo começou, a voz subitamente melosa, falsa. Vamos conversar. Fomos precipitados. O senhor sabe como é a vida na cidade. Estresse. Mas somos seus filhos. O senhor não vai deixar a gente na miséria, vai? O senhor não vai nos perdoar? Marcos acrescentou, tentando parecer arrependido. Benedito olhou para os dois homens adultos, seus filhos, tentando manipulá-lo depois de o terem descartado como lixo. Perdão é uma coisa, Ricardo. Confiança é outra. E a minha confiança vocês queimaram, junto com a gasolina que gastaram para me trazer aqui e me largar. Então é isso? Ricardo explodiu, a farsa não durando nem um minuto. O senhor vai ficar aqui, sentado nesse tesouro, enquanto seus filhos afundam. Isso não é justo. Nós vamos contestar esse testamento. Vamos dizer que o senhor é senil. Que coagiu a mamãe. Tente, disse Benedito. Mas enquanto a justiça decide, nada sai daqui. E tem mais uma coisa que Lourdes escreveu. Benedito foi até uma pequena mesa de ferramentas no canto e pegou a carta que Lourdes havia recebido 30 anos atrás. No verso da carta, com a caligrafia elegante de sua esposa, havia uma anotação. Ele a leu em voz alta para Helena. Para o meu Benedito. Se um dia alguém com olhos que vê encontrar nosso ninho, e se você julgar que essa pessoa entende não o valor, mas a história, você tem minha permissão. Mas se aqueles que só veem preço tentarem tomar o que fizemos com amor, e queime. Queime tudo. Nosso amor não foi feito para ser leiloado. Ricardo e Marcos ficaram brancos. Ele não faria isso, Marcos sussurrou para Ricardo, aterrorizado. Ele não queimaria, e 200 milhões. Ricardo olhou para o pai. O velho de 78 anos, frágil, que ele havia largado na poeira. Mas ele não via mais um velho frágil. Ele via um guardião inflexível, parado na frente de um tesouro, com um lampião a querosene e uma caixa de fósforos na mesa ao lado. Pai, Ricardo disse, tentando manter a voz calma, mas o pânico vazava por todas as frestas. Não vamos fazer nenhuma besteira. Vamos todos nos acalmar e conversar. Certo? Helena, a senhora aceita um café? Pai, o senhor tem café? A dinâmica havia mudado completamente. Os predadores agora eram reféns. E o velho que eles desprezaram era, de repente, o homem mais poderoso que eles já tinham conhecido. Benedito olhou para Helena, ignorando os filhos. A senhora aceita um café, dona Helena? Acho que temos muito o que conversar sobre a exposição da minha Lourdes. O jogo havia virado. E a fortuna no celeiro estava mais segura, e ao mesmo tempo mais em perigo, do que nunca. O cheiro de café passado na hora, feito no coador de pano, encheu a cozinha humilde. Era um cheiro de casa, de memórias, de tempos mais simples. Benedito serviu uma xícara para Helena na varanda. Ela aceitou com um respeito quase reverente, como se recebesse algo sagrado. Ricardo e Marcos ficaram de pé, pairando na porta como dois corvos ansiosos. Eles não foram convidados a se sentar, nem a tomar café. A exclusão era uma arma silenciosa que Benedito manejava com maestria. Senhor Benedito, Helena começou, soprando o vapor da xícara. Me conte sobre ela. O doutor Alvarenga disse que ela pintava com a luz da manhã. É verdade? Benedito sorriu, o primeiro sorriso genuíno em muito tempo. A Lourdes, e ela acordava antes do sol. Ela dizia que a luz tinha cor antes do sol nascer. Rosa, roxo, um azul que doía.
Ela misturava as tintas ali mesmo, ele apontou para a varanda, tentando pegar o momento antes que ele fugisse. Enquanto Benedito falava, Helena pegava seu tablet e, com a permissão dele, começava a gravar sua voz. Ela fazia perguntas não sobre valores, mas sobre datas, sobre as tintas que ela usava, sobre o que ela sentia. Ricardo não aguentou. Dona Helena, com todo respeito, ele interrompeu, a voz falsamente polida. Isso é tudo muito tocante. Mas precisamos ser práticos. O acervo é da família. Nós, e eu e meu irmão, somos os administradores dos bens. O papai está, cansado. Idoso. Nós cuidaremos da negociação. Helena olhou de Ricardo para Benedito, e então de volta para Ricardo. Senhor, com todo respeito, o seu pai não me parece nem um pouco cansado. E, segundo ele, existe um testamento que o nomeia guardião legal. Portanto, a minha conversa é com ele. E apenas com ele. A rejeição foi tão afiada quanto um tapa. Marcos se mexeu, desconfortável. Testamento? Que testamento? Marcos interveio, a voz esganiçada. Onde está esse papel? Queremos ver. Aposto que nem existe. O senhor inventou isso. Benedito bebeu um gole do seu café. Está seguro, Marcos. Está na cidade. Na gaveta do seu Afonso, o tabelião. Vocês devem se lembrar dele. É aquele velhinho para quem vocês nunca dizem um bom dia ou quando passam por ele na rua. A vergonha atingiu Marcos em cheio. Ricardo, no entanto, processou a informação de outra forma, o testamento era real e estava fora do seu alcance. Pai, Ricardo tentou uma nova tática, a da falsa contrição. Ele se aproximou, tentando colocar a mão no ombro de Benedito, mas o pai se inclinou para frente, fazendo a mão de Ricardo cair no vazio. Pai, nós erramos. Fomos estúpidos. Nós estávamos desesperados. O senhor sabe o que é a falência? O que é o medo de perder tudo? A voz de Ricardo era quase um sussurro, uma performance para Helena. O senhor é nosso pai. O senhor tem que nos perdoar. Nos ajude. A mamãe ia querer nos ajudar. A menção de Lourdes fez Benedito endurecer. Sua mãe, ele disse, a voz baixa e perigosa, ia querer que vocês olhassem para o trabalho da vida dela e vissem a alma dela. Vocês olharam e viram cifrões. Ela não ia querer ajudar quem cospe no legado dela. Mas... Não, Ricardo. Eu entendo o desespero. Mas o desespero não te faz abandonar seu pai na beira da estrada. O desespero não te faz tentar roubar a terra onde sua mãe está enterrada. O desespero só revela o que já estava escondido no seu coração. Que momento! A tensão na varanda era tão densa que poderia ser cortada. O poder não estava com os homens ricos e desesperados da cidade. Estava com o velho de 78 anos, com suas mãos calosas e sua dignidade intacta. Ele, que fora subestimado a vida inteira, agora segurava o destino de todos em suas mãos. Se você também acredita que a verdadeira força não vem do dinheiro, mas da integridade e da verdade, deixe o seu curtir neste vídeo. Sua curtida nos mostra que estamos contando uma história que ressoa com valores reais. E eu quero saber de você, você acha que filhos como Ricardo e Marcos merecem uma segunda chance? Ou há ações que simplesmente quebram a confiança para sempre? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Helena, sentindo que a reunião de família estava prestes a explodir, levantou-se. Senhor Benedito, eu voltarei amanhã. Voltarei com os papéis oficiais do museu. Uma proposta formal para a exposição. Não vamos falar de dinheiro. Vamos falar de imortalidade. O nome de Lourdes Silveira será lembrado para sempre. Eu estarei esperando, Dona Helena, disse Benedito, levantando-se também. E quanto a nós, gritou Marcos. A senhora não pode simplesmente fazer um acordo com ele. Nós somos os filhos. Vamos contestar esse testamento. Vamos dizer que ele é senil. Que ele não responde por si.
Helena olhou para Marcos com puro desprezo. Boa sorte tentando provar que o homem mais lúcido que encontrei esta semana é senil. Se vocês tentarem qualquer coisa, saibam que o departamento jurídico do museu tomará o lado do Sr. Benedito. Agora, se me dão licença. Ela caminhou com passos firmes até seu carro, entrou e partiu, deixando outra nuvem de poeira para trás. Por um longo minuto, foi apenas Benedito e seus 2 filhos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, exatamente as cores que Lourdes amava pintar. A beleza da cena contrastava com a feiura da ganância. Ricardo não estava mais fingindo. A máscara de filho arrependido se desfez, revelando o rosto frio e calculista do homem que havia falido. Certo, pai, Ricardo disse, a voz gélida. Última chance. Sem museu. Sem exposição. A gente contrata um leiloeiro internacional. Vendemos tudo. O senhor fica com 10%. É mais dinheiro do que o senhor já viu em 10 vidas. O senhor pode morar num apartamento de luxo na cidade. O que me diz? Benedito balançou a cabeça. 10% do que vocês não têm direito de vender? Não. A exposição vai acontecer. Benedito se virou para entrar em casa. Num movimento rápido, que Benedito não previu, Ricardo avançou e agarrou o braço do pai. A força foi brutal. Os dedos de Ricardo cravaram na pele fina do velho. Escuta aqui, seu velho teimoso. Ricardo sibilou, o rosto a centímetros do de Benedito. O senhor não vai estragar isso. O senhor não vai tirar nossa salvação. O senhor nos deve isso. Por ter sido um pai pobre. Um fracassado que nunca nos deu nada. A dor no braço de Benedito era aguda, mas a dor em seu peito era insuportável. Ele olhou para a mão de seu filho em seu braço, e depois para o rosto dele. Me solte, Ricardo. Ou o quê? Ricardo zombou, apertando mais. O senhor vai queimar tudo? Aquele papinho da sua mulher. Queime tudo. O senhor não tem coragem. O senhor amava demais aquela sucata. O senhor amava ela. O senhor está blefando, pai. Ricardo sorriu, um sorriso vitorioso. Ele achava que tinha vencido. Benedito olhou fundo nos olhos do filho. Você acha mesmo que sua mãe escreveu aquilo à toa, Ricardo? Ela me conhecia melhor que ninguém. Ela sabia que eu amo mais memória dela do que as coisas dela. E a memória dela e vocês já tentaram destruir hoje. O que sobrou no celeiro é só tinta e madeira. E eu queimo madeira muito bem para me aquecer no inverno. O sorriso de Ricardo desapareceu. O blefe não era um blefe. O velho faria. Ele realmente faria. Ricardo soltou o braço do pai como se tivesse levado um choque. Ele deu um passo para trás, respirando com dificuldade. Certo, Ricardo disse, ajeitando o terno, tentando recuperar a compostura. Certo. Vamos fazer do seu jeito, e por enquanto. Ele olhou para Marcos. Vamos. Estou com fome. Vamos para a cidade, comer alguma coisa. Ele se virou para o pai, os olhos frios. Mas nós voltamos, pai. Não pense que acabou. Isso está só começando. Os 2 filhos entraram no carro caro, o motor rugindo em protesto. Eles saíram cantando o pneu, jogando cascalho na horta que Benedito havia replantado. Benedito ficou sozinho na varanda, o braço latejando onde Ricardo o havia agarrado. Ele olhou para o celeiro, agora mergulhado nas sombras do crepúsculo. Ele não estava com medo. Estava cansado. Mas estava determinado. Ele entrou em casa, trancou a porta. Foi até o canto da sala, onde estava o velho lampião a querosene e uma caixa de fósforos que ele usava para o fogão a lenha. Ele pegou os 2. Levou o lampião e os fósforos para a sala de estar. Sentou-se na cadeira de balanço de Lourdes, de frente para a porta, e colocou o lampião no chão, ao seu lado. A noite estava caindo.
E ele sabia que seus filhos voltariam. A noite caiu como um manto pesado sobre a roça velha. O único som era o render da cadeira de balanço de Lourdes, onde Benedito se sentava, imóvel, na sala escura. O lampião a querosene estava ao seu lado, aceso, a chama baixa lançando sombras que dançavam como fantasmas nas paredes. Ele não estava com sono. Estava esperando. O silêncio foi quebrado por volta da meia-noite. O som de um motor, mais distante, cauteloso. E, em seguida, o clique metálico da porteira sendo aberta manualmente. As luzes do carro permaneceram apagadas. Eles estavam tentando ser sorrateiros. Benedito não se moveu. Ele ouviu os passos na terra seca, pesados, raivosos. Não eram mais os filhos pedindo, eram invasores. A porta da frente explodiu para dentro, a madeira velha do batente se partindo. Ricardo entrou primeiro, os olhos vermelhos, cheirando a álcool e desespero. Marcos veio atrás, carregando um pé de cabra. Acabou a conversa, velho. Ricardo gritou, a voz rouca. Onde está o testamento? E a chave do celeiro? Benedito parou de balançar. A chama do lampião iluminou seu rosto sereno. Eu disse. O testamento está com o Afonso. E o celeiro vocês não vão tocar. Ricardo, olha. Marcos apontou, trêmulo, para o lampião. Ele vai fazer. Ele vai queimar o dinheiro. Ele é louco. Ele não é louco. Ele está blefando, Ricardo rosnou, avançando. O senhor não vai queimar 200 milhões. O senhor não tem coragem. Ricardo deu um passo rápido, tentando chutar o lampião para longe de Benedito. Mas o velho de 78 anos, que parecia tão frágil, moveu-se com a velocidade da necessidade. Ele agarrou o lampião, o óleo quente balançando perigosamente, e se levantou. Chega perto, Ricardo, Benedito disse, a voz firme como o jequitibá lá fora. Chegue mais perto e veja se estou blefando. Você quer a fortuna? Ela vira cinzas agora mesmo. Ele ergueu o lampião, pronto para atirá-lo. Ricardo congelou. Era um impasse. O pai que ele desprezou estava disposto a destruir tudo para proteger a memória de sua mãe. Pai, não. Marcos choramingou, em pânico. Pense bem. A gente te dá metade. Metade, pai. Vocês não têm nada para me dar, Marcos. Exceto vergonha. Então você vai morrer aqui, velho. Ricardo gritou, a raiva vencendo o medo. Se eu não posso ter, ninguém vai ter. Eu mesmo queimo aquela droga de celeiro. Ricardo se virou e correu para fora, em direção ao celeiro, com o pé de cabra na mão, pronto para arrombar a porta. Não, gritou Benedito, correndo atrás dele. Mas, no momento em que Ricardo alcançou a porta do celeiro e ergueu a ferramenta, luzes ofuscantes inundaram o pátio. Faróis altos, seguidos imediatamente por luzes vermelhas e azuis. 2 carros pararam bruscamente. De um, desceu Helena. Do outro, 2 policiais militares e o velho tabelião, seu Afonso, que segurava uma pasta de couro como se fosse um escudo. Helena correu para Benedito, vendo o lampião em sua mão. Eu sabia, ela disse, a voz tomada de alívio e pavor. Eu liguei para o seu Afonso assim que saí daqui. Eu não podia arriscar. Eu disse à polícia que havia um patrimônio inestimável e um idoso em situação de risco. Ricardo e Marcos ficaram paralisados, pegos em flagrante, iluminados como atores num palco trágico. Ricardo Silveira. Marcos Silveira. A voz de seu Afonso, embora velha, foi autoritária. Eu tenho em mãos o testamento de sua mãe, que nomeia seu pai guardião único. E acabo de testemunhar, junto com estes oficiais, uma tentativa de coerção, invasão de propriedade e ameaça. Vocês estão presos. Ricardo olhou para o pai, para Helena, para a polícia. O pé de cabra caiu de sua mão com um baque surdo na poeira. A arrogância, a ganância, o desespero e tudo desmoronou. Era o fim. A justiça pode demorar,
mas quando ela chega, é implacável. O que vimos aqui não foi apenas a prisão de 2 filhos ingratos, foi a vitória da dignidade sobre a ganância, da memória sobre o dinheiro. Benedito não precisou queimar o legado da esposa, ele o protegeu com a única coisa que seus filhos não podiam roubar, sua integridade. Esta história nos mostra que a verdadeira fortuna nunca está no que podemos vender, mas no que escolhemos proteger. Se você se emocionou com a força de Benedito e a justiça poética deste final, deixe o seu ou curtir. É a sua forma de aplaudir a memória de Lourdes. E comente abaixo o que você acha que foi a maior lição que Ricardo e Marcos aprenderam naquela noite. Sua opinião é fundamental para nós. E se você ainda não segue o canal, inscreva-se agora, pois histórias de superação como esta são o coração do nosso conteúdo. 6 meses depois. O Museu de Arte de São Paulo estava lotado. Um silêncio reverente pairava no ar. Na parede da entrada, em letras elegantes, o título da exposição, Lourdes Silveira, o gênio do Jequitibá. Jornalistas, críticos de arte e amantes da cultura caminhavam lentamente entre as telas vibrantes. As paisagens da Roça Velha pareciam brilhar com uma luz própria. Os retratos de Benedito, das galinhas, das frutas da horta e tudo era tratado como tesouro nacional. No centro da sala principal, sobre um pedestal de veludo, estava a obra-prima, a roça de cobre e vidro. Na primeira fila do auditório, sentado em uma cadeira confortável, estava Benedito. Ele usava um paletó simples, presente de Helena. Ao seu lado, a cadeira estava vazia, mas para ele, ela estava ocupada. Helena estava no púlpito, concluindo seu discurso. Hoje ela disse, a voz embargada, não celebramos apenas a descoberta de uma grande artista. Celebramos um guardião. Um homem que entendeu que o valor desta arte não estava em seu preço, mas em sua história. Um homem que protegeu a alma de sua esposa contra a ganância do mundo. A verdadeira fortuna, como Lourdes nos ensinou, não é o que acumulamos, mas o amor que transformamos em algo eterno. Enquanto o público aplaudia de pé, Benedito olhou para a escultura de sua fazenda. Ele viu o cobre do Jequitibá e o vidro do riacho. Enquanto Ricardo e Marcos enfrentavam as consequências legais de seus atos, suas vidas arruinadas pela falência e pelo crime, Benedito finalmente encontrou sua paz. A Roça Velha, agora preservada como patrimônio histórico, era cuidada por uma fundação do museu. Ele não era mais o velho largado na poeira. Ele era o homem que guardou uma rainha. Benedito sorriu para a escultura, um sorriso leve. Eles viram, minha velha, ele sussurrou para o ar. O mundo inteiro, e finalmente viu você.